Diogo, desculpa, cara, eu te silenciei. Eu não vou entrar mais nessa discussão, cara. CREP escolhe atacar alvos fáceis, pautas identitárias, canais de esquerda e constantemente a Suprema Corte brasileira. A princípio, poderia parecer que ele quer discutir problemas estruturais. Mas a contradição aparece quando o tema é realmente estrutural, como a auditoria da dívida pública. Nesse caso, ele se posiciona contra qualquer solução, defendendo o status quo de forma neoliberal. Sem Alexandre de Moraes, Bolsonaro teria vencido nas eleições, e a esquerda estaria neutralizada diante de cenários parecidos com a Operação Condor e o AI-5, já vividos na América Latina. Enquanto isso, ignora ataques reais à soberania brasileira, como os de Trump, que atacam a Suprema Corte, interferem na economia e tentam minar o PIX para favorecer sistemas estadunidenses como o Mastercard, que lucram com impostos sobre transações. O exemplo do Equador, no ano de 2007, é claro. Diogo, a dívida do Equador é externa, cara. Após a auditoria da dívida pública com a participação de Maria Lúcia Fattorelli, o país conseguiu reduzir a dívida em cerca de 70%, provando que a auditoria é uma ferramenta concreta de redução do endividamento e de proteção do orçamento público. CREP afirma que a auditoria só funciona se for em dólar e que dívida interna não pode ser auditada por causa da fuga de capital. Isso é neoliberal. Ignora que 90% dos compradores da dívida brasileira são bancos e fundos estadunidenses, como afirma o economista Eduardo Moreira. Você soma bancos e instituições financeiras, fundos de investimento, fundos de previdência e investidores estrangeiros, você vai chegar a quase 90% dos títulos. No Brasil, em 2024, a dívida pública federal ultrapassou 7 trilhões e 300 bilhões de reais, aumentando mais de 12% em relação ao ano anterior. E CREP normaliza isso. Ele afirma que a auditoria só funciona se for em dólar e que dívida interna não pode ser auditada por causa da fuga de capital. Mesmo considerando fuga de capital, podemos entender isso como uma equação simples. Se a redução chega a 50% ou 70%, ainda que haja saída de recursos, o saldo final é positivo para a nação. Redução da dívida menos fuga de capital é igual a benefício líquido. Mesmo na dívida interna, o capital vem de fora e, se quiser sair, vai sair. Se os investidores quiserem sair, os Estados Unidos garantem que isso aconteça de forma instantânea e artificialmente conveniente. Eles controlam o dólar, manipulam juros, fluxos financeiros e a taxa de câmbio para que o capital entre e saia nas condições que lhes favorecem. Se a dívida fosse em dólares, seria ainda mais rápido. Bastaria um clique e o dinheiro desaparece do país. O Banco Central fica sem moeda, a circulação diminui e a população empobrece. Como disse Ciro Gomes, trigo é dólar e dólar é trigo. Dinheiro é artificial. O que sustenta a sociedade são recursos concretos: alimento, água, energia, saúde, moradia e produção. O Brasil tem tudo isso. Títulos de dívida e rentismo são instrumentos de controle, mas não mudam a realidade. Um país com recursos reais não fica desprotegido apenas porque o capital decide sair.